a questão de qual seria o seu panorama exatamente sobre a questão da liberdade de expressão para o próximo período, com o que você vem vendo sobre todas as promessas de campanha, sobre todas as primeiras ações do governo, até porque é um fato muito interessante, muito triste também, foi uma declaração do atual governo chamando o pessoal do centro acadêmico de ninho de rato, de subversivos, que a primeira coisa que ele iria fazer seria fechar esses espaços. Então a gente vê muito ameaçado o nosso principal instrumento, que é o instrumento da denúncia, o instrumento da reclamação, o instrumento do protesto. Então eu gostaria de saber qual que é o panorama do senhor para o próximo período. Eu não sei te dizer há quantos anos que eu não ouvia essa expressão, subversivos. Era muito comum quando eu tinha a sua idade. Mas em determinada época do Brasil, esse termo foi bem comum. Subversivos, Então, Laura, eu acho que tem muitas dimensões. Quer dizer, a primeira delas é que a liberdade de expressão no Brasil, mesmo durante essas últimas décadas, estou dizendo, durante o período democrático, ela parece que nunca foi muito bem entendida pelo próprio judiciário, né? Uma das instâncias no Brasil que costuma sistematicamente violar a liberdade de expressão é o próprio judiciário. Né? De duas formas. Uma é condenando, muitas vezes, do ponto de vista financeiro, as pessoas que dizem. Então, isso é uma forma de coação. Né? Você pensa 1000 vezes antes de fazer uma matéria, etc. Você pode ser condenado. A outra, às vezes, é impedindo discursos. A quantidade de decisões liminares, impedindo que você faça... eu tenho uma decisão que eu acho que das mais patéticas, olha, não se pode fazer isso no período pré-eleitoral porque a pessoa é candidata e pode prejudicá-lo. Mas é evidente, especialmente porque ele é um político e está no período pré-eleitoral, é que você tem que fazer. Né? Então, eu acho que tem um problema, você que está na escola de Direito, eu também, nós nunca conseguimos entender que a liberdade de expressão, ela tem uma especialidade entre os outros direitos, ela é mais absoluta do que os outros direitos. Por quê? Porque ela protege não só o interesse de quem fala, mas ela protege a sociedade. O jornalista precisa ter mais espaço porque ele está lutando contra o poder, ele está tentando, em alguma forma, abrir a caixa preta do poder. Então, a liberdade de expressão não é um direito do jornalista, é um direito da sociedade ser informado. Daí a sua superioridade em relação a outros direitos que têm mais contenções. Né? O segundo ponto, sim, há uma retórica clara do governo, desde o período eleitoral, contra determinados meios de comunicação. Não é geral, mas é contra determinados meios de comunicação. Isso é extremamente preocupante, né? E espero que os meios de comunicação tenham a responsabilidade, e acho que alguns deles estão tendo, de colocar isto e lutar. Né? O Supremo Tribunal Federal, de forma talvez distinta do restante do judiciário brasileiro, é muito mais progressista. Né? Nós temos decisões muito importantes do Supremo, por exemplo, no caso das biografias, etc., no caso da própria lei de imprensa. Então nós temos um descompasso. Né? Eu até hoje ando com uma decisão, uma sentença do ministro Celso de Mello a meu favor num processo de Ricardo Teixeira, que é exemplar do ponto de vista da defesa da liberdade de expressão. O Supremo tem tentado enquadrar o judiciário, mas sem tanto sucesso. Quer dizer, no dia a dia, no Brasil afora. Então acho que essa é a segunda dimensão. A terceira dimensão, e essa também não sei te explicar, a sua geração é que vai ter que resolver um pouco isso, é a discussão de que os meios se pulverizaram, hoje todos são emissores, né? E é muito difícil responsabilizar e discernir o discurso de ódio do discurso da liberdade de expressão. Então nós não entendemos ainda como essa máquina chamada internet, vamos dizer, a rede de computadores, como é que nós lidamos com a relação entre liberdade de expressão, privacidade e, vamos dizer, os discursos agressivos e de ódio contra grupos vulneráveis. Né? Então isso acho que é um problema mundial e que a gente não sabe. Mas, sem dúvida nenhuma, eu vejo um movimento muito agressivo contra a liberdade de expressão, que envolve, inclusive, outras dimensões, como a questão religiosa, de religiões buscando conter outras religiões, né? Que é a liberdade religiosa que está associada com a liberdade de expressão, o discurso de ódio religioso. Sim. Então, vivemos tempos bicudos nesse ponto. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.